Meus amados irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre todos. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, que tem o título Isaías, o quinto Evangelho. O estudo de hoje é o 23º livro da Bíblia e é o primeiro entre os livros da divisão profética da nossa Bíblia Sagrada. O comentário de hoje será a respeito do livro de Isaías. Meus irmãos, falando acerca de profecia na Bíblia Sagrada, a primeira profecia registrada na Bíblia pertence ao próprio Deus. Gênesis capítulo 13, versículo 15. O primeiro ser humano a ter a sua profecia registrada é o nosso irmão Enoque. Porém, foi Abraão o primeiro personagem da Bíblia a ser chamado de Nabi, ser chamado de profeta. O primeiro profeta, reconhecidamente como um profeta de nível nacional, esse título é dado para Moisés. Porém, somente em Samuel, o povo de Israel reconheceu o profeta como um ofício, como um trabalho a ser desenvolvido no meio do povo. A partir daquele momento, era reconhecido no meio do povo dois ofícios que trabalhava para Deus e para os homens, o profeta e também o sacerdote. Dessa forma, a comunicação entre Deus e o homem estava estabelecida. Deus, para falar com o homem, Deus falava com o profeta falava com o homem. Quando o homem queria falar com Deus, o homem falava com o sacerdote falava com Deus. A comunicação do Antigo Testamento foi esta e ela foi desempenhada principalmente por grandes servos de Deus que desempenharam a atividade profética no Antigo Testamento. É neste contexto que o profeta Isaías é considerado um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada. Primeiro, o seu ministério profético durou aproximadamente 60 anos. O livro do profeta Isaías é um dos maiores volumes da Bíblia Sagrada. O profeta Isaías profetizou o Messias com uma riqueza de detalhe tão grande que ao profeta Isaías é conferido o título de o profeta messiânico e ao seu livro é dado o título de o quinto evangelho, por causa desses detalhes acerca do Messias. Alguns estudiosos também citam dizendo que o livro do profeta Isaías é considerado uma mini-bíblia. Isso nós vamos estar explicando o porquê no final do nosso vídeo. Vamos ver agora um pouco sobre a biografia de Isaías. Meus irmãos, as informações que nós temos aí, primeiramente nós temos o nome, Isaías, que significa Jeová salva ou Jeová é salvação. A sua profissão e chamado era escriba e profeta, possivelmente o mais culto entre os profetas. E a função de escriba também não era dado para qualquer pessoa, a não ser para pessoas que eram letradas. E possivelmente Isaías era um homem muito estudado. Nós temos aí o pai, que tinha o seu nome Amós, que não é o profeta Amós. Nós temos aí também a esposa, que ela é chamada de profetisa. Talvez esse nome profetisa seja apenas porque ela era esposa do profeta e não necessariamente porque ela era uma profeta. Mas pode ser que ela também fosse, porém a Bíblia não nos dá essa certeza. Nós temos aí os filhos, ele tinha 2, temos aí os seus significados. Nós temos também outros parentes, como o rei Uzias, possivelmente ele era sobrinho do rei Uzias, isso segundo a tradição. Ele também foi contemporâneo dos profetas Oséias, Amós e Miqueias. A sua morte, segundo a tradição, ele foi cerrado ao meio. E muitos entendem que Hebreus capítulo 11, verso 37, está falando acerca disso, a respeito do profeta Isaías. Na sequência, meus irmãos, temos aí mais um slide que nos traz a seguinte informação. Foi um profeta enviado principalmente ao reino de Judá e seu ministério durou aproximadamente 60 anos. Temos agora aí o tempo dos fatos. Em outras palavras, em qual período histórico viveu o profeta Isaías? O profeta Isaías, meus irmãos, profetizou na época do livro dos reis, conforme nós estamos vendo na nossa tela.
Isaías foi contemporâneo dos reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, o que indica que ele viveu na época do segundo livro de Reis, dentro do capítulo 15 até o capítulo de número 20. Meus irmãos, identificar que o profeta Isaías viveu na época dos reis abre nossa compreensão de que os livros proféticos não são uma continuação da história do povo de Israel, mas que fazem parte de um período da história, ou seja, os livros proféticos ocorrem dentro dos livros históricos, neste caso, dentro do livro dos reis. E em segundo lugar, também identificar que Isaías viveu no tempo dos reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, cuja história está registrada em 2 Reis, do capítulo 15 ao capítulo 20, nos informa que Isaías foi um profeta do pré-exílio, ou seja, ele foi um profeta que viveu antes do exílio babilônico. Meus irmãos, vamos falar agora acerca da chamada do profeta Isaías. 3 fatos históricos aconteceram no momento da sua chamada. O primeiro é registrado pelo próprio profeta. Ele diz que no ano da morte do rei Uzias foi quando o Senhor lhe apareceu e lhe confirmou o ministério profético. Outros 2 fatos históricos não são da Bíblia, são da história geral, mas também é muito importante. Foi naquela mesma época do profeta Isaías que começou a surgir Roma, ainda como uma pequena vila à beira de um rio, que futuramente se tornaria o grande Império Romano. Foi na mesma época do profeta Isaías que a Assíria começou a se estabelecer também como um grande império naquela época. Mas, na verdade, o fato que marcou a vida e o ministério, ou a chamada do profeta Isaías, foi a forma sobrenatural com que Deus se apresentou para ele. Deus lhe deu uma visão e, através desta visão, fez o seu chamado. Acompanhe na sua tela. A chamada de Isaías, uma chamada sobrenatural. Meus irmãos, na visão que Deus deu para o profeta Isaías, a Bíblia diz que ele viu o Senhor no seu trono. Ele viu a orla das vestes encher a corte celestial. Ele viu os serafins, que significam seres ardentes. Ele viu os serafins adorando ao Senhor. Ele presenciou uma adoração, onde os serafins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele também, meus irmãos, sentiu o seu pecado e ele disse: eu sou um homem de impuros lábios e moro no meio de um povo de impuros lábios. Certamente ele cria que iria morrer, porque ele viu o Senhor na sua visão. Porém, Isaías foi tocado e purificado com brasas vivas, o que lhe tirou toda a iniquidade. A Bíblia diz que ele também ouviu a voz de Deus, a chamada que veio do próprio Senhor, quando o nosso Senhor disse: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Então o profeta aceitou a sua chamada e respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, certamente que a chamada do profeta Isaías foi sobrenatural, mas o seu ministério também foi sobrenatural. A primeira referência de Isaías diz: a visão de Isaías. É assim que começa o seu livro. As visões proféticas de Isaías foram tão extraordinárias que ele viu no futuro a Babilônia invadindo Jerusalém. Ainda mais no futuro, ele viu o Messias nascer e morrer. E ainda mais no futuro, ele viu o milênio, que ainda nem aconteceu nos dias de hoje. Meus irmãos, o profeta Isaías teve uma chamada extraordinária e também teve um ministério extraordinário. A única forma de se dar um conceito para o ministério e para a vida de Isaías é que a vida dele foi um sobrenatural de Deus. Meus irmãos, agora que já falamos acerca do profeta Isaías, vamos falar agora acerca do livro do profeta.
O livro de Isaías ele é dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao 39 é a primeira parte. Do capítulo 40 ao 66 nós temos a segunda parte. Meus irmãos, não há dúvida de que a primeira parte foi escrita pelo nosso irmão Isaías. Ele escreveu sobre coisas da época que ele estava vivendo e também algumas coisas após a sua morte. Porém, a segunda parte do livro, ela registra fatos que ocorreram 100 anos depois do profeta e de coisas que ainda nem aconteceram. Então, algumas pessoas põem em dúvida que a segunda parte do livro talvez não seja do profeta Isaías. Porém, a Bíblia Sagrada nos diz que Isaías escreve todos os seus registros proféticos e entrega aos seus discípulos que o guardam. Possivelmente, quando o livro de Isaías foi posto no cânon das Sagradas Escrituras, é que os seus discípulos revelaram ao povo estas profecias de Isaías. Porém, nós temos também outros fatos que comprovam a sua autoria. O primeiro fato, meus irmãos, é o estilo literário. A forma com que foi escrito o livro de Isaías não se repete em nenhum outro livro dos profetas. E a forma literária é a mesma, na primeira parte e na segunda parte. Um segundo fato importante é que tanto a tradição judaica quanto a tradição cristã não tem dúvida. Ambos concordam que foi escrito pelo mesmo autor. Um outro fato interessante é que Isaías utiliza na primeira parte do livro, 12 vezes ele repete o título Santo de Israel, dando esse título para Deus. E na segunda parte do seu livro, o mesmo título é repetido por 14 vezes, o que nos dá a entender que era o mesmo profeta que estava escrevendo as mesmas palavras. Agora, meus irmãos, para finalizar e para não deixar nenhuma dúvida, eu separei para os meus irmãos o livro de Lucas, no capítulo 4, que assegura para nós que a segunda parte de Isaías é do profeta Isaías. Olha só, Lucas capítulo 4, versículo 17, diz assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Verso 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para curar os quebrantados de coração e pregar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando você pega essa referência e procura ela no livro de Isaías, sabe onde é que você vai encontrar? Na segunda parte do livro de Isaías. Meus irmãos, não há dúvida, Jesus fez uma citação dizendo que era de Isaías e os apóstolos, o evangelista Lucas, registrou dizendo que era de Isaías. Então não há dúvida que todo o livro do profeta é do profeta Isaías. Meus irmãos, entrando agora no livro propriamente dito, vamos estudar a primeira parte dessa divisão do livro de Isaías. Essa primeira parte nós estamos chamando de mensagem de juízos. Acompanhe na sua tela. Mensagem de juízos. Essa é a primeira parte, meus irmãos, que vai do capítulo 1 ao capítulo de número 39. Para nós entendermos melhor, nós dividimos ela em 5 partes. Os pecados de Judá e Israel, julgamento contra as nações ímpias, o propósito do juízo de Deus, as verdadeiras e as falsas esperanças de Jerusalém e também eventos que ocorreram durante o reinado de Ezequias. O texto ao lado aí é muito importante. Os primeiros 39 capítulos transmitem, de modo geral, a mensagem da punição para o pecado. Esta mensagem é direcionada a Judá, Israel e as nações vizinhas. Entretanto, eles repetidamente ignoravam as advertências de Deus. Na sequência, meus irmãos, temos aí as mensagens de juízo propriamente dita, em que nós dividimos elas em 3 partes para que facilitasse a nossa compreensão. Nós trouxemos aí, primeiramente, o comportamento em que Isaías observou em cada uma das nações,
a chamada ao arrependimento que o profeta Isaías e outros profetas trouxeram, e também o juízo, porque não se arrependeram dos seus pecados. Nós temos aí, meus irmãos, de Judá, nós temos os principais comportamentos observados pelo profeta Isaías e que eram um pecado contra Deus. A idolatria, a rebelião, o pecado, a injustiça, a hipocrisia e a apostasia. Deus então chama, em Isaías capítulo 1 e versículo 18, ele chama Judá ao arrependimento. Como Judá não se arrepende, o juízo ou a consequência veio. Deus trouxe o exílio para o povo de Judá, conforme está profetizado em Isaías capítulo 6, verso 11 e verso 13. O mesmo raciocínio serve para Israel, o mesmo raciocínio serve para as nações. Porém, eu coloquei aí em negrito, tanto para Judá quanto para Israel, as palavras idolatria, rebelião e apostasia, porque eram, irmãos, pecados comuns para ambas as nações, coisas que Deus sempre levantou o profeta para repreender, mas o povo continuava pecando contra Deus. E a apostasia, meus irmãos, é separar-se de Deus, é decidir abandonar Deus mesmo conhecendo Deus. Este era um grave pecado, tanto de Judá quanto de Israel. Já para as nações, meus irmãos, que eram os vizinhos ali de Judá e de Israel, foi observado pelo profeta Isaías que eles cometiam a idolatria, opressão, corrupção, iniquidade, arrogância e soberba. Eles também cometiam vários outros tipos de pecado, como também o escárnio, como está colocado aí. Esse escárnio, meus irmãos, a arrogância, essa soberba, era que eles escarneciam tanto do povo de Deus como do próprio Deus. E o chamado ao arrependimento para as nações foram feitos por vários profetas. Nós temos, por exemplo, na Bíblia Sagrada, uma descrição de Jonas, que foi mandado para Nínive, Obadias, que foi mandado para Edom, Naum, que foi mandado para a Síria. Então, várias dessas nações foram repreendidas pelo Senhor, no entanto, não ouviram a repreensão de Deus e acabaram sofrendo uma grande destruição e morte, conforme também está registrado em Isaías 13, do versículo 9 ao versículo 11. Meus irmãos, o nosso Deus, através do profeta Isaías, pontuou cada pecado, tanto de Israel, de Judá, como das nações, chamou eles ao arrependimento, porém não se arrependeram, então era inevitável que Deus trouxesse o juízo, o exílio para Judá e para Israel e destruição para as demais nações. A Bíblia Sagrada nos diz que o nosso Deus é um Deus zeloso e ele não tem o culpado por inocente. Em outras palavras, uma hora a consequência do pecado chega. No livro de Gênesis, no capítulo 15, no versículo 16, a Bíblia Sagrada nos mostra como é que Deus lida com a injustiça e a iniquidade das nações. Lá está escrito que a medida do pecado vai subindo, e Deus vai medindo, até que a injustiça e o pecado chegam a um certo limite. Não é a paciência de Deus que acaba, mas é o pecado que chega a um limite. Então Deus precisa trazer consequência sobre esse povo. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com Israel, foi isso que aconteceu com Judá, e foi isso que aconteceu com as demais nações. Deus trouxe juízo sobre estas nações. Porém, meus irmãos, nem todo mundo ali era pecador, nem todo mundo ali merecia sofrer. É daí que tira-se um ensino de Isaías, em que Isaías fala sobre os remanescentes. Quem são os remanescentes? São os fiéis, mesmo que todo mundo se corrompa, eles permanecem fiéis. Estes fiéis que obedecem a palavra, que seguem a orientação de Deus, são chamados de os remanescentes. Sejamos nós também um dentre os remanescentes. Meus irmãos, vamos falar agora sobre a segunda parte do livro do profeta Isaías. Entramos para o capítulo 3, Mensagens de Esperança. Acompanhe na sua tela.
Mensagem de esperança. Nós temos aí do capítulo 40 ao 66, que é a segunda parte do livro. Está dividida, meus irmãos, aí em três partes: a libertação do cativeiro, o futuro redentor e o futuro reino. O texto ao lado aí, muito importante para entendermos o tópico, diz: os 27 capítulos da segunda metade do livro transmite uma mensagem de perdão, conforto e esperança. Esta mensagem de esperança aponta para a vinda do Messias como servo sofredor, mas também como soberano Senhor. Na sequência, meus irmãos, vamos falar agora sobre o tempo da escravidão. Na primeira parte do livro de Isaías, ele profetiza que o povo vai ser exilado. Na segunda parte do seu livro, ele já diz que o povo está voltando do exílio. Para entendermos melhor essa trajetória de ida e volta, vamos olhar no mapa na sua tela. A Bíblia diz que surge o império da Assíria e a Assíria invade a Samaria. Samaria era a capital do território de Israel, o Reino do Norte. Isso ocorre em 722 a.C. Eles levam Israel cativo para a Assíria e no território de Israel eles deixam outras nações instaladas, povos que também foram conquistadas pela própria Assíria. Posteriormente, surge um novo grande império chamado Babilônia, que conquista a Assíria. Então a Babilônia passa a ser o novo império absoluto. E eles invadem agora Jerusalém, que era a capital de Judá, e leva o povo cativo para a Babilônia. Isso ocorre em 606 a.C. Agora os dois reinos estavam cativos e ambos cativos pela Babilônia, porque todo o império pertencia a eles. Surge então um terceiro império chamado Império Persa. Estes conquistam a Babilônia e permite que todo o povo de Deus, tanto Israel como Judá, retorne para o seu território. Meus irmãos, o livro de Isaías, na sua segunda parte, começa exatamente aí, falando da alegria do povo em retornar para a sua terra, saindo do exílio que durou 70 anos e voltando para a sua terra. Meus irmãos, Deus permitiu o exílio, Deus permitiu o sofrimento do povo para que o povo retornasse para Ele. O povo não se arrependia dos seus pecados, mas o amor de Deus por eles era tão grande que Deus permitiu o sofrimento para que através do sofrimento eles fossem purificados da desobediência, da idolatria, da apostasia e retornasse para Deus. A Bíblia Sagrada nos diz no livro de Hebreus que o Senhor disciplina quem ama e educa a todo aquele que recebe por filho. Meus irmãos, Deus nos ama ao ponto de permitir o sofrimento para que continuemos aos pés dele. Meus irmãos, o povo retorna para a sua terra. Agora o momento é só de alegria. E a partir do capítulo de número 49, várias mensagens de esperança são dadas através do profeta Isaías. A Bíblia Sagrada diz que ele se projeta para muito além do seu tempo e começa a profetizar sobre um personagem que apareceria no meio da terra. Ele chama esse personagem de o servo do Senhor. O profeta Isaías disse que esse servo do Senhor seria possuído pelo Espírito Santo e que ele teria um poder ministerial para pregar, para restaurar, para libertar e também para consolar o seu povo. A Bíblia Sagrada diz que mesmo que ele fosse dotado por uma missão tão extraordinária e com tanto poder, ele seria desprezado. Seria o mais indigno entre os homens. Seria um homem de dor e a sociedade não faria dele caso algum. Porém, ele levaria a enfermidade de todos os homens. A Bíblia diz que ele seria ferido, que ele seria aflito e no final do seu ministério ele seria cortado da terra, falando acerca da sua morte. O profeta Isaías também diz
que a Deus agradou moer o servo do Senhor. Porém, quando ele terminou a sua missão, ele disse, o que está registrado em Isaías 53, e o versículo de número 11, que diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Meus irmãos, este servo do Senhor é o Messias, é o nosso Deus que desceu até a terra. Eu trago outras informações para você que Isaías nos deu a respeito do servo do Senhor, o nosso grande Messias. Acompanhe na sua tela. Nós temos aí, meus irmãos, as principais profecias messiânicas de Israel. Nós temos aí, a sua mãe, que era uma virgem, e seu nome é Emanuel, está registrado em Isaías 7,14. A sua moradia em Cafarnaum, na Galileia, o seu governo e sua natureza, o ramo de Jessé e suas características ministeriais, seu nascimento e infância, sua humanidade, seu sofrimento, sua cruz e sua morte, seu sepultamento e também a ressurreição, o ungido do Senhor, como ele foi chamado, recebendo este título, e também a respeito do seu reino milenar. Meus irmãos, eu deixo como sugestão que você faça leitura destas referências e você vai se surpreender como quão grande eram os detalhes que Isaías deu acerca do Messias. Isso 700 anos antes do Messias descer para a terra. Meus irmãos, a mensagem de esperança de Isaías ainda não para por aí. Primeiro ele anunciou que o povo retornaria para a sua terra. Depois ele anuncia que Deus mandaria o servo do Senhor, falando do nosso Senhor Jesus Cristo. E por último agora Deus lhe dá uma visão que lhe projeta ainda mais para o futuro. E ele vê uma cidade nova, chamada a Nova Jerusalém. Ele diz que nesta cidade será um local onde reinará o amor, a paz e a harmonia, aonde Deus habitaria com justiça, misericórdia e também com grande bênção. Esta cidade que ele se refere, meus irmãos, ainda nem aconteceu. Vai acontecer no período milenial, quando a cidade de Jerusalém for totalmente governada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e será um tempo de grande riqueza e prosperidade para a nação israelita. Isto que eu estou lhe falando está registrado no livro de Isaías, no capítulo 65, e eu gostaria de ler para vocês algum respaldo aqui. Olha o versículo 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ele está falando do milênio. Olha só o versículo 18. Crio para Jerusalém alegria, e para o meu povo o gozo. Versículo 19. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Versículo 20. O jovem morrerá com 100 anos, ou seja, com 100 anos se alguém morrer, vai ser considerado muito jovem. Versículo 22. Os meus eleitos gozarão das obras da sua mão até a velhice. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha o versículo 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Meus irmãos, Deus mostra para o profeta Isaías uma visão da cidade de Jerusalém tão no futuro que ainda nem mesmo aconteceu. Deus é um Deus extraordinário e deixou para nós esta revelação também extraordinária. Meus irmãos, para finalizar o nosso comentário, eu também trouxe algumas curiosidades acerca do livro de Isaías. Acompanhe na sua tela. Temos aí curiosidades e particularidades do livro. Primeiro, é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Ponto 2, aquela explicaçãozinha que eu disse que ia dar para vocês. A Bíblia em miniatura. Olha só o porquê que o livro de Isaías é uma Bíblia em miniatura. A Bíblia tem 66 livros,
39 falam da lei e 27 falam da graça. Isaías tem 66 capítulos, 39 exige a guarda da lei e os 27 últimos são os que profetiza a graça. Olha aí, irmão, que coisa interessante. Para mim também foi uma descoberta interessante essa daqui. O ponto 3 é considerado o príncipe dos profetas e o profeta messiânico. 4. Segundo a tradição, Isaías foi cerrado ao meio por ordem do rei Manassés. 5. Seu ministério profético se estendeu por aproximadamente 60 anos. 6. Andou nu e descalço por 3 anos. 7. É o livro profético que mais aplica a poesia e a gramática hebraica. 8. Segundo a tradição, Isaías fazia parte da realeza, pois era sobrinho do rei Uzias. É mencionado nominalmente, pelo nome, 50 vezes no Novo Testamento. Por 26 vezes atribui a Deus o título Santo de Israel. Meus irmãos, ficamos por aqui. Muito obrigado por assistir a nossa aula. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a nossa escola bíblica dominical. Até o nosso próximo comentário. A paz do Senhor Jesus a todos. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.